Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Alencar, vamos mais uma vez comentar aqui as lições da revista Atualidade Cristã. Nós estamos no tema O Espírito Santo, Dons Espirituais e Ministérios. Já estamos entrando na nossa quarta lição, que maravilha, né? O batismo com Espírito Santo. Tivemos um bom desenvolvimento a respeito do tema e chegamos agora ao clímax do nosso ensino, o batismo com Espírito Santo, né? Aqui nessa temática nós vamos ver o autor que com muita maestria nos conduz a um estudo bem gratificante e bem eloquente. Ele vai demonstrar primeiro que era uma promessa veterotestamentária e que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, né? Ele também vai demonstrar o porquê do Espírito Santo, né? Como, por exemplo, o poder para testemunhar, né? E ele também vai falar das evidências do Espírito Santo, né? Nos nossos dias, ou na vida daqueles irmãos que recebem o Espírito Santo. Como que é evidenciado que o irmão recebeu o Espírito Santo? Bom, todas essas informações, os irmãos, os professores, os líderes de escola bíblica dominical têm ao ler a revista, né? Que está muito bem pontuado. Agora eu quero aqui nessa videoaula aqui, ou nesse vídeo subsídio, eu tenho chamado de subsídio porque eu faço pequenos comentários a respeito de algum tema específico, né? Bom, e eu vou comentar o tópico 1.2, por assim dizer, que é a validade para toda a era da graça, né? Aqui ele vai conversar conosco a respeito da continuação do batismo do Espírito Santo e os dons e o cessacionismo, né? Então tem a continuidade e tem o cessacionismo, né? Os cessacionistas, eles dizem que o batismo no Espírito Santo, os dons, dom de curar, dom de profecia, dom de línguas, esses dons cessaram no período apostólico. E cessou porque ele tinha uma utilidade. A utilidade era para a formação do cânon bíblico, né? Ou seja, para a descrição daquilo que o Espírito Santo estava fazendo, né? E nos trazer essa realidade da Bíblia. Sendo assim, quando se encerra o cânon bíblico, o entendimento é que a suficiência daquilo que Deus queria transmitir para os homens já chegou no seu ápice. Então o Espírito Santo não está mais batizando, porque as escrituras são suficientes para o homem. Porque o homem só precisa se arrepender dos seus pecados, confessando Jesus como único Senhor e Salvador. Na revista, o nosso autor, ele com maestria refuta essa ideia de cessacionismo, né? E eu quero aqui dizer o seguinte, eu percebo uma certa ignorância, né, com relação a essa temática. Porque os cessacionistas, eles se prendem à história da igreja, o que aconteceu após a morte dos apóstolos. E o que aconteceu? O que aconteceu é que os pais da igreja, eles tiveram que responder às muitas questões teológicas. E eles estiveram presos no campo acadêmico, tendo que refutar o gnosticismo, o misticismo, e tendo que refutar muitas outras ideias heréticas. Hereges como Marcião e tantos outros estavam provocando um certo distúrbio na igreja. E a igreja então se ateve a responder, por exemplo, a Trindade,
né? O Filho como Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo, eles tiveram que responder à validade das Escrituras, né? E como Escritura, nós estamos falando para aquele período, era entendido que a Escritura era o Antigo Testamento, né? E que agora os pais da igreja estavam tomando para si as Escrituras, assim como Jesus fez, convergindo as Escrituras nele como cumprimento profético, como lei, como ordenança e tudo mais, como os ritos sacrificiais. Eu sou o Cordeiro de Deus, né? Ou João Batista dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E então, nesse sentido, as escrituras, eles estavam reclamando para si e eles estavam dizendo que a interpretação delas era o Cristo. E com isso, os pais da igreja se utilizavam daquilo que os apóstolos haviam dito ou falado para eles, porque eles eram testemunhas oculares, eles estiveram presentes, viram e ouviram do Mestre, né? E eles testemunharam da ressurreição. E aí, após esse período, uma geração morre junto com eles. Essa outra geração que surge, ela surge com dúvidas, né? E cheias de questionamento. E essa geração, ela agora vai responder às muitas dúvidas teológicas. E aí nós não vemos na história, né, as grandes manifestações do Espírito Santo como a gente vê em Atos dos Apóstolos. A gente vê Atos dos Apóstolos, os apóstolos realizando vários milagres, né? Realizando muitas maravilhas. E já nos livros históricos que nós pegamos para ler, o que nós vamos ver é uma preocupação extrema com a palavra de Deus e o uso dela. Tanto que os pais da igreja, eles nos levaram à linha de formação do cano bíblico do Novo Testamento. O Novo Testamento era a preocupação embutida neles, né? A formação, qual é a escritura que foi inspirada. E aí eles tiveram que escolher cartas que eram inspiradas, cartas que eram de autoridade verdadeira, né? De fato era desse apóstolo, não era de um pseudo, né? Não era um pseudonome. Então, essa era a preocupação da igreja. Eles estavam preocupados com as escrituras. E de fato eles tiveram tanta razão nisso que nós fomos preservados por causa do embate dos pais da igreja no quesito a nos proporcionar o que é a escritura, né? O que de fato foi livro inspirado por Deus. Mas com isso, a gente acabou não vendo a continuidade do Espírito Santo na realização de milagres, né? Aí o cessacionista alega que não, cessou, não há mais os dons proféticos, de milagres, de línguas, sendo que a realidade é que a igreja não mais buscou esses dons, não mais buscou essa vida no Espírito Santo. E a advertência bíblica é para que nós venhamos buscar. Paulo diz, buscai os melhores dons, né? E outra vez ele ainda diz assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo, e não do vinho onde há contenda. Então há uma orientação para que nós venhamos buscar, venhamos nos encher, né? Então, nesse sentido, aquela igreja, ela tinha parado, né, de buscar o Espírito Santo. E a gente vê que, às vezes, o cessacionista alega, não, mas é o Espírito Santo que age, coordena e atua no meio da igreja. Sim, perfeitamente. Mas não podemos esquecer que havia um certo grupo em Atos dos Apóstolos que já tinha crido em Cristo, mas não foram cheios do Espírito Santo. É tanto que o apóstolo ele pergunta assim, receberam vocês o Espírito Santo quando creram? Ou seja, alguém pregou para eles a respeito de Jesus.
Mas o Espírito Santo não os encheu, não lhes deu dons. Por que será? Não é mesmo? Então, se não houver a intenção, o desejo, a vontade de buscar o batismo no Espírito Santo, certo é que não vai haver, né? Então esse tem que ser um interesse nosso, da busca do batismo no Espírito Santo. E a igreja caminhou nesse sentido, né? Ela não mais buscava o batismo no Espírito Santo, mas ela se prendeu a responder às muitas confusões teológicas que apareceram diante dela. Bom, diante disso, o que percebemos é que historicamente, biblicamente, o autor aqui já demonstra, e historicamente, não existe argumento para dizer que o cessacionismo, ele de fato é realidade. Não existe nem prova bíblica e nem prova histórica. Nenhuma dessas duas características dá plausibilidade para o argumento cessacionista, né? Então, nesse sentido, nós vamos caminhar junto com a Bíblia e junto com o que o autor está falando. Ele diz que é para todos, em todo o período da graça, e é exatamente esse período que nós estamos, no período da graça. Agora, o que nós compreendemos? Eu compreendo, em particular, que há um cessacionismo apostólico. Há um cessamento apostólico. O ministério apostólico cessa, finda ali nos apóstolos e não há continuidade. E aí, nesse sentido, preste atenção. Os apóstolos, eles foram chamados pelo próprio Cristo. É Cristo que dá a identidade apostólica para aqueles homens. Depois que eles são escolhidos, lá em Atos dos Apóstolos, Pedro, ele traz uma citação dos Salmos, porque Judas havia perecido, né, ido pelo caminho da perdição, e ele então fala, nós precisamos escolher um apóstolo, para que herde lugar daquele que se extraviou, né? E ali eles tiram sorte, a sorte cai sobre Matias, e Matias vem a ser um dos apóstolos. Olha que coisa extraordinária. Mas percebe que o critério aqui em Pedro, ele é um critério muito específico, porque é um critério que o apóstolo que viesse a herdar agora aquele cargo, ele deveria ter andado com eles desde o batismo de João. Então, existe um critério, desde o batismo de João. Para ser apóstolo, é desde o batismo de João. Passado esse período, morreu todos. Não vai existir ninguém mais que andou com o Senhor Jesus desde o batismo de João, por exemplo. Então, e esse critério seguiu-se também para diáconos, né? Homens cheios do Espírito Santo e por aí vai. Só que Paulo ele recomenda a unção sobre os diáconos, a escolha de diáconos. E ele diz como que é e que deve ser os diáconos. Tanto diáconos, presbíteros, né? Os bispos são tudo pastor, né? Agora, para apóstolos, não há continuidade. Um outro argumento que eu trago para o cessacionismo apostólico é o argumento da plenitude do Espírito Santo no quesito, na manifestação dos dons sobre os apóstolos. O que nós enxergamos nos apóstolos é que há uma plenitude do Espírito Santo na vida deles. Eles falaram novas línguas, fizeram milagres, curaram a muitos, profetizaram. Então, tiveram dons de discernimento. A gente observa que tudo isso estava sobre a vida dos apóstolos. Mas, nos dias de hoje, a gente não vê isso. A gente não vê mais isso, a plenitude do Espírito Santo no quesito dos dons sobre a vida de uma pessoa. Então,
a Bíblia ela vai demonstrar, e o apóstolo Paulo vai mostrar isso, né? Que uns é chamado para ensino, outros para profecia, né? Então, e a recomendação apostólica é para buscar os melhores dons. Isso dá no sentido de que não vamos ter todos pelo visto. Vamos ter cada um dom, cada um com seu chamado. Há uma divisão, né? Então, não me parece que vai haver a habitação plena desses dons sobre as nossas vidas. Nesse sentido, então, nós encerramos o ministério apostólico. Esse sim encerrou. E eu acho que é aqui que os cessacionistas, eles acabam se perdendo. Por quê? É entendido que o ministério apostólico cessou, mas não cessou o batismo com o Espírito Santo. Cessa-se aqueles ofícios, mas não cessa a ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E a igreja pentecostal, hoje, ela é a pura realidade de que o Espírito Santo ainda está batizando sim, né? E para isso, o autor da revista, ele traz-nos de forma muito clara que havia um comportamento específico, né, naqueles homens que primeiro foram cheios do Espírito Santo. Os 120 discípulos, inclusos homens e mulheres. Eles estavam reunidos há 10 dias, ele comenta isso aqui, reunidos há 10 dias em oração, em louvor, e então foram cheios do Espírito Santo. E, por regra, nós pentecostais, é isso mesmo que nós afirmamos, que deve haver uma busca incessante para aqueles que querem ser batizados pelo Espírito Santo. Devem sim orar com todo o fervor, devem jejuar, devem ler a Bíblia e devem vigiar, né? E devem louvar ao Senhor. Há uma dedicação plena e uma busca incessante, né, pelo Espírito Santo. Então, queridos, esse foi mais um subsídio de minha parte. Eu espero que Deus os abençoe nesta próxima lição e que todos nós tenhamos uma aula extraordinária para o nosso bom proveito. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.